Olá, pessoal, graça e paz. Bom dia, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus, que seja um sábado, que seja um final de semana cheio da presença do Espírito Santo na tua vida, como eu oro que seja na minha vida também. Vamos para mais um ensinamento do Senhor Jesus para os nossos corações. E o ensinamento que o Senhor tem para nos trazer para essa manhã, para esse dia, é esse aí, ó. Foco na missão. E o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amém. Antes de eu de entrar realmente na mensagem que o texto quer compartilhar conosco, deixa eu contar para vocês como que essa mensagem, como que o devocional de hoje nasceu, ou melhor, foi sendo montado, construído. Eu comecei a meditar ontem, né, no texto, li o texto, comecei a meditar ontem, porque esse texto, confesso para vocês que tem coisas que Jesus diz na palavra que são complexas, né? E eu fiquei refletindo, Senhor, o que que isso quer dizer? Né? O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? E aí eu fui estudar, eu fui buscar fontes, eu fui realmente pesquisar, porque Deus ele permite, né, que nós realmente pesquisemos. E é engraçado que tem coisas que Deus nos traz na hora. Deus é muito assim, muito muito da hora, porque tem coisas que ele traz pra gente na hora. E tem coisas que ele faz a gente pesquisar. Eu tive duas situações em que aconteceram comigo e que foi instantâneo. Teve uma vez eu estava apitando um jogo na Copa GAT. A Copa GAT é uma Copa, é um campeonato da igreja peraí. Esqueci. Jesus Cristo é Poder, né? E são 3 jogos por rodada. Tem o primeiro jogo, é à noite, tem um primeiro jogo, e no intervalo do primeiro para o segundo jogo, as pessoas sentam na arquibancada e alguém vai e leva uma mensagem, um texto bíblico, uma palavra para aqueles que estão ali. E teve um dia que eu estava apitando, e aí o organizador me chamou e falou assim: E aí, o que você achou do jogo? Difícil? Eu falei: Não, jogo tranquilo. Ele falou assim: Então eu tenho uma missão difícil para você. Quero que você leve a mensagem pro pessoal agora, no momento da mensagem. Eu falei: Vixe, falei assim, eu tava tão apertado para ir no banheiro. Falei: Cara, falei: Tá bom, eu preciso muito ir no banheiro. Eu vou no banheiro e pega um celular para mim para eu pesquisar o texto, né? Texto. E eu não tinha o texto. E aí no meio do caminho eu falei assim para Deus, falei: Senhor, 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 eu indo pro banheiro, né? Eu falei: Pai, se é realmente o Senhor que está me chamando para ministrar essas pessoas, me dá o texto, me dá o texto, me dá uma mensagem, me dá o texto, me dá a mensagem, porque eu tenho 3 minutos no máximo para ter isso aí. E engraçado e poderoso que no meio do caminho Deus me deu o, a mensagem, o texto, tudo aquilo que eu devia falar assim no meio do caminho, gente. Foi foi instantâneo. Eu ministrei na vida das pessoas, recebi a ministração para mim também, e foi bênção. E outra situação aconteceu há pouco mais de um mês, lá na Fundação Casa, onde nós vamos toda semana. E era uma quarta-feira, era um momento em que um dos detentos lá, dos meninos que ficam lá, ia ministrar a palavra. Era ele que ia ministrar a palavra, ele que ia pregar, tinha pedido para pregar. Tá, e eu fui para lá. No caminho, eu fui conversando com Deus. E olha, eu tô até com o papel aqui. Tô até com o papel aqui. E eu falei: Senhor, é, se acontecer algum imprevisto, alguém precisa ministrar a palavra. Me dá alguma coisa para eu entregar para aqueles meninos caso aconteça alguma coisa, né, para eu entregar para eles, né, porque era o menino que ia ministrar lá, já estava tudo certo, né? A gente quando vai lá, a gente vai organizado,
as pessoas que vão ministrar, enfim, quem vai abrir o culto, enfim. E aí eu fui conversando com Deus e Deus foi falando comigo e ele me entregou 4 textos bíblicos com a mensagem. Eu até anotei aqui, ó, nesse papelzinho aqui, olha só, tá aqui, ó, Marcos 16:15, Mateus 28:19, 1 João 2:6 e João 14:6, num papelzinho que uma aluninha minha fez um desenho para mim, ó. Ela fez um solzinho, fez um desenho e deu para mim. E eu tava com ele e eu fui anotando aqui. E Deus foi me dando ó, os textos e aquilo que eu tinha que falar com os meninos. Chegamos lá, cadê o rapaz que ia ministrar a palavra? Cadê o detento que ia ministrar a palavra? Nem no culto foi. Ele não foi no culto. Então, quer dizer, olha como é que é. Então, foi instantâneo. Por que que eu estou falando isso? Porque tem hora que a gente precisa pesquisar, realmente. E tem horas que Deus vai dar as coisas instantaneamente. E o engraçado é que esse texto aqui, que nós acabamos de ler, esse texto aqui, ó, Mateus 10:23, quando eu fui pesquisar, quando eu fui estudar sobre ele, as pessoas, o que eu vi, na maioria do que eu pesquisei ali, é as pessoas querendo entender o texto, no, entender o texto literalmente, falando como Jesus estava falando, o que que Jesus queria dizer, sabe assim, coisas assim bem teológicas desse texto aqui. E aí Deus trouxe para mim que a palavra de Deus, ela é para ser vivida na nossa vida na atualidade. Porque o que que os teólogos querem saber? Quando que é a vinda? Quando será a vinda do Filho do Homem? O que que quer dizer percorrer todas as cidades de Israel? Ah, que não sei o quê. E as pessoas que vão estudar isso aqui, os teólogos, querem trazer teologia para cima disso. E beleza, teologia é bom, mas a palavra de Deus é para ser aplicada no contexto da nossa vida. Na atualidade, a palavra de Deus é atual. É para não para saber o que que Jesus estava querendo falar, não, o que que Jesus quer nos ensinar. Porque a palavra de Jesus é ensinamento, não é achismo. Aí não é ensinamento. Toda a palavra de Jesus traz ensinamento, direcionamento. Então bora lá, vamos entender aqui, ó, a aplicação prática de Mateus 10:23. Número 1. Não pare diante da perseguição. Jesus está nos lembrando que, se enfrentarmos resistência, zombaria ou hostilidade por causa da fé, não devemos desistir. Assim como os discípulos, podemos sacudir a poeira e continuar compartilhando o amor de Jesus em outro lugar ou de outra forma. Número 2, a missão é maior que as dificuldades. Sempre haverá muito trabalho no reino de Deus, mais pessoas para alcançar, mais vidas para cuidar, mais corações para ouvir o Evangelho. Não conseguimos dar conta de tudo sozinhos, mas cada passo conta, cada atitude conta, cada agir nosso conta. 3. O tempo é urgente. A expressão antes que venha o Filho do Homem lembra que Jesus voltará. Olha, aplicação na prática. Ele vai voltar. Independe quando, ele vai voltar. E até lá, nossa tarefa é anunciar e viver o Evangelho. Não é só anunciar, não, meu irmão. Nós precisamos viver o Evangelho. Isso nos chama a urgência. Não sabemos quando será, mas precisamos estar ativos, falando, pregando, ministrando e fiéis, ou seja, vivendo. E 4, confiança na presença de Jesus. A perseguição, a dificuldade, o tempo, tudo é urgente, tudo pode amedrontar. Mas Jesus já havia prometido que estaria conosco até o fim. Lá em Mateus 28:20 ele fala: Eis que estarei com vocês até o fim. Ou seja, nunca estamos sozinhos na missão, ele sempre está conosco. Se ele te deu uma missão, ele estará junto para fazer com que você e com que eu cumpramos. Ele dará capacidade, força, graça, nos enchendo com o Espírito Santo.
Em palavras simples, esse versículo nos ensina para não desanimar quando encontrar portas fechadas. Continue, porque há sempre outros corações abertos. O reino de Deus é maior que nossas limitações e o tempo é precioso. Enquanto vamos, Jesus está conosco, fortalecendo e guiando os nossos passos. É isso. Então, essa mensagem tá aí, é aí, a urgência. Depois você volta aí nos slides e medita, né? Mas é isso. É para hoje, para vivermos, colocarmos em prática, independente da situação. Vamos para cima, vamos fazer porque ele vai voltar. Se um não quiser ouvir, prega para outro, porque sempre vai ter alguém querendo, vai ter um coração aberto. Sempre, sempre, sempre. E nós temos que, além de falar sobre ele, sobre o evangelho, sobre o reino, nós precisamos viver. Nós temos que dar testemunho, nós temos que dar bons frutos, porque a nossa palavra, ela só vai ter autoridade se as pessoas verem que nós vivemos. Jesus ele tinha autoridade na época, por isso ele deixou os fariseus enciumados, porque Jesus ele falava com autoridade, porque Jesus vivia. E os fariseus não. Os fariseus eram sepulcros caiados, falavam, mas por dentro eles não viviam. Então precisamos viver. Amém? É isso, meu irmão, minha irmã. Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.